Obrigada, obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Muito obrigada. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre cada mente, cada coração. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu peço, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Passa do teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o nosso ministério, o nosso povo. Passa do teu sangue, Senhor, e vai revestindo cada um de força, graça, visão. Passa do teu sangue. Eu quero repreender toda seta demoníaca, setas demoníacas. Eu repreendo em nome de Jesus agora toda opressão, todo peso, toda seta maligna contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus agora toda seta de enfermidade, de opressão, para desestabilizar, desequilibrar. Nós repreendemos em nome de Jesus agora todo peso, toda opressão, toda seta demoníaca. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de inveja, olho gordo, maldades, pragas, maldições. Eu quebro em nome de Jesus Cristo. Eu destruo agora em nome de Jesus toda força demoníaca. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que se levantou para roubar mentes, vidas, para roubar a reunião, para atrapalhar. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Eu peço libertação, meu Pai. Venha ao nosso encontro, manifesta-se aqui. Meu Deus, vai tomando mentes e corações, vai assumindo o controle, Espírito Santo. Visita os nossos templos, os nossos líderes em todo lugar. Visita o nosso povo, Senhor. Abençoa o nosso povo, abençoa, meu Deus, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Todos que nos acompanham, Senhor, à distância, todos que têm nos acompanhado há tanto tempo, que estão conosco hoje, eu quero pedir, abençoa, meu Pai. Abençoa, Senhor, revigora, toca profundamente os corações, se manifesta com poder na vida de cada pessoa. Fala, anima, levanta, encoraja. Meu Deus, eu peço um povo forte, um povo animado, um povo, meu Deus, desperto, um povo com visão, um povo com entendimento, um povo com força, meu Deus. Dá força, igreja, dá força o teu povo, nos reveste de força agora. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa, nos reveste de força, de poder, de unção, de graça. Eu peço, vai derramando sobre nós toda a unção, toda a graça que nós precisamos, todo o poder que nós precisamos. Nós precisamos dessa graça, desse poder. Nós precisamos da tua misericórdia. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto, da inteligência, do discernimento. Nós precisamos dessa visão que só provém, a visão sábia que provém do Senhor, um espírito estável, continuista, consistente, um povo, meu Deus, focado, porque fé é foco, um povo que se desligou do passado. Meu Deus, que essa pessoa definitivamente tome essa decisão de se desligar do passado e não olhar para os lados, não se desviar para lado algum, mas permanecer olhando para o Senhor, para a cruz. Meu Deus, confiando, sem desanimar, sem prostração, mas segura. Meu Deus, focada. Meu Deus, determinada para a glória do teu nome. Fala aos corações assim, meu Deus,
Deus, assuma o controle desse trabalho, venha ao nosso encontro e tem misericórdia de nós, porque nós precisamos do Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, não tem sentido, não tem graça, não tem porquê. O Senhor é que faz a diferença, e nós temos te buscado com a força da nossa vida. Nós dependemos da tua presença, tomando conta, ajudando. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ir além, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a ver além, nos ajuda, Senhor, fala conosco, nos ajuda a te agradar, a andar em temor, em santidade, ó meu Deus, focados. Nos ajuda, Senhor, fala ao nosso coração. Eu entrego essa reunião ao Senhor, eu consagro ela ao Senhor, e eu tomo posse, meu Deus, de grandes vitórias quando sairmos daqui. Ó meu Deus, que possamos estar no outro nível. Eu quero sair no outro nível, eu quero que cada pessoa saia no outro nível. Quando ela sair daqui, que ela saia, meu Deus, com outra mentalidade, renovadíssima, totalmente abençoada, meu Deus, com uma visão ampliada, dilata a mente, Senhor. Eu quero que o Senhor venha expandir, Espírito Santo. Assuma, meu Pai, não tem sentido a gente estar aqui sem o Senhor, então eu te imploro, eu preciso do Senhor comandando tudo, que tudo seja feito para a sua glória. Nós viemos te adorar, te engrandecer e dizer que o Senhor é bom. Ó meu Deus, nós fomos feitos com um propósito, o propósito maior é esse: dar louvor ao Senhor, adorá-lo, meu Pai. É para isso que nós estamos aqui, acima de tudo, e eu peço que esse propósito seja cumprido. Muito obrigada, obrigada pela vida, pela salvação, por esse dia, por essa oportunidade, por essas portas abertas, ó meu Deus, pelo privilégio de te servir. Te amamos muito, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco, e eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Fale comigo. Deus não joga dados. Não, Ele não joga. As coisas não acontecem por acaso. A verdade é que nós aprendemos na palavra de Deus que nós fomos formados já com um objetivo, com um propósito muito bem definido. E quando nós permitimos que Deus guie a nossa vida, então nós damos condições para que tudo seja encaixado. Nós somos experimentados na nossa caminhada, e tudo isso faz parte desse propósito. Nós vamos sendo preparados, guiados, orientados. E a Bíblia diz assim, eu vou ler na mensagem, só a última parte do versículo 3. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. A única maneira de nós entendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Deus faz por nós. Quando você não é pelo que você é ou faz por Ele, mas o que Ele é. Quando você entende quem é Deus, o que significa o Senhor, e o que Ele é poderoso, quanto Ele é poderoso para fazer, então a sua condição nessa vida muda completamente. Por que as pessoas desistem? Porque elas não sabem realmente quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer.
E você aqui, ó, o único modo de nos entendermos, de você, entender a sua vida, é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Senão, isso não vai acontecer. Você não vai ter. Eu já disse isso várias vezes. Você precisa conhecer Deus, receber o amor de Deus, e então você consegue se ver. É quando você consegue se amar e amar as pessoas. Você não vai conseguir se amar e amar as pessoas se você não crer e não receber o amor de Deus. Por isso que eu bato tanto, Deus me ama. Eu falo isso com frequência, porque eu sei como funciona. Se você não entende, não reconhece o amor de Deus, você não consegue se amar, você não consegue amar ninguém. Esse amor incondicional, que não funciona como a gente passou, nós passamos a vida inteira olhando para Deus como a gente olha para a gente. Então, o que aconteceu uma vida inteira é que a gente gosta das pessoas e não gostamos mediante a forma que elas estão procedendo. E Deus não é assim. Então, muitas vezes a gente faz uma coisa, porque Deus então vai me amar mais. Não, Deus não te ama mais, nem menos, porque você está fazendo tudo certo ou tudo errado. Deus te ama da mesma maneira. O amor de Deus nunca muda, é um amor incondicional. Deus é amor. O que acontece é que as promessas estão condicionadas, mas o amor de Deus não. O amor de Deus não está condicionado. As promessas estão. E por que Deus trabalha tanto? Ele fala, Ele orienta, porque Ele quer que você viva as promessas. Ele quer que você desfrute de tudo que Ele projetou para a sua vida. Quando a gente tem filho, a gente projeta para os filhos. E a gente fica lá lutando para os filhos ouvirem, olha, ouçam, e toma esse rumo aqui, porque a gente já tem mais experiência e sabe que tal coisa não vai funcionar. Então, nós não queremos que os nossos filhos tomem um rumo contrário, porque nós sabemos que aquilo vai interferir no resultado final. Então, nós queremos que eles obedeçam, porque a gente sabe que tempo vai e não volta, a gente sabe que tem escolhas que a gente faz que vão alterar a nossa vida, que vão roubar a nossa vida. Então, a gente fica lá. Não, meu filho, isso não é bom para você, isso não vai te levar a um bom lugar, isso vai arruinar com você, isso vai atrasar a sua vida, e nós não queremos. Então, Deus, como um Pai amoroso, que é infinitamente superior a todos nós, Ele está o tempo todo enviando a palavra e lutando para colocar cada pessoa na direção certa, dando condições a Ele, dele fazer tudo o que Ele projetou. Então, o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é. Você quer entender sua vida? Você tem que conhecer a Deus intimamente, saber quem Ele é e pelo que Ele faz por nós, a capacidade dEle de agir. Não pelo que somos e fazemos por Ele, mas pelo que Ele é e faz por nós. Não é pelo que você faz, pelo que você é e faz por Ele, mas pelo que você conhece. Você, a partir do momento que você conhece a Deus, você então passa a ter uma consciência de um Deus tão grande, tão potente. Acabou essa história de eu vou parar, eu vou desistir, não dá para continuar. Isso não vai mais acontecer.
Porque agora você tem uma consciência profunda. Em Isaías 44:2 diz assim: o Eterno, seu Criador, tem algo a dizer. O Deus que o formou no ventre da sua mãe quer ajudar você. Não tenha medo. Quando você sabe que Deus quer ajudar você, você entende as coisas. Quando isso entra, você cria uma consciência, Deus quer me ajudar. Não tenha medo, eu não preciso ter medo. Em Jeremias 17:5-8 diz assim: mensagem do Eterno, maldito é o homem forte. Esse forte é o forte na carne, que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço, e põe o Eterno de lado, com desprezo. Ele é como o arbusto do deserto, longe do solo. Ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra em que nada cresce. Onde é que ele vive? Porque ele depende dele, ele depende da força do braço. Ele não depende de Deus. Mas feliz é o homem que confia em mim. O Eterno e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, o jardim do Senhor, onde tudo era perfeito. Deus fez para que fosse perfeito. Com as raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão mais quente e suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Feliz, mas feliz é o homem que confia em mim, que sabe que eu não vou falhar. Maldito é o homem que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço. E põe o Eterno de lado, com desprezo. Não preciso de Deus. Você vai ouvir muito isso. Ah, já está apelando. Ah, ele foi para a igreja, está apelando. A palavra de Deus enaltece as pessoas que... A palavra de Deus chama de inteligente, de sábio, de prudente, aquelas pessoas que buscam a Deus, que dependem de Deus. Que entendem que foi para isso que elas foram criadas, para serem dirigidas por Deus, comandadas por Deus. Em Provérbios 11:28 diz assim: quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Você tem que conhecer Deus e o que Ele faz. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Deus faz por nós. É por isso que tem um monte de gente perdida. Gente que não se encontra por nada. Porque ela não sabe quem é Deus e ela não é capaz de crer, porque ela não sabe nem quem é Deus, a força que Deus tem, que Deus é capaz de todas as coisas. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Não há nada que Ele não possa fazer. Daí, quando a pessoa não tem esse entendimento, ela vive oscilando, ela fala em desistir, ela retrocede na vida, porque ela não entende nada de propósito, de estar no propósito, de viver com propósito. E nós estamos aqui para cumprir com algo. Todos nós. Há um propósito firme e seguro em Deus. E o maior desses, porque nós fomos criados com o propósito de adorar a Deus. E quando nós servimos a Deus e obedecemos a Deus, nós damos condições para Deus se manifestar na nossa vida.
e se manifestar com poder. Uma pessoa sem propósito, você pode ter certeza que ela é como um barco sem leme, que está à deriva. Muitas vezes eu perguntei a pessoas o que é que dirige a sua vida. O que é que está dirigindo a sua vida? Os sentimentos? Uma fé religiosa? As circunstâncias? Então você está à deriva. Vai para lá, vem para cá. Conhecer o propósito da nossa vida faz com que ela tenha sentido. Por que a vida de muita gente não tem sentido? Porque ele nem sabe quem é Deus. Ele é crente há muitos anos e até hoje não tem consciência da grandeza de Deus. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Porque agora eu sei o que Deus tem comigo. Então isso vai me preencher, isso vai simplificar a minha vida. Eu não vou ficar dando tiro para todo lado. Numa vida perdida. Conhecer o seu propósito direciona a sua vida, que é o que eu estou dizendo. Você sabe que direção seguir. E mesmo quando as coisas ficam difíceis, você não sai de lá. Você permanece. Porque você sabe, mesmo estando muito difícil, não, eu confio nesse Deus. Ele não ia me colocar numa furada. Ele sabe o que é bom para mim. Conhecer o seu propósito estimula a sua vida. Você é estimulado a viver, a continuar projetando, a continuar a sua caminhada, a sua jornada. Não vai, um problema não vai te parar. Porque você sabe, você conhece Deus, sabe o que Ele é capaz de fazer e onde você deve estar. Então você é estimulado a continuar, a projetar mais. E conhecer o seu propósito o prepara para a eternidade. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Nós fomos criados para a eternidade. Esta vida não é tudo o que há. Então, cada crente precisa entender que Deus nos fez imortais. Para quando terminar aqui, nós vamos seguir vivendo. Nós vivemos para algo maior, com uma visão muito superior. Por isso que não tem sentido as pessoas que definem a vida por um problema, por um momento, por um sentimento, por uma emoção, porque estão com dor. Não tem sentido isso. Enquanto você não conhece a grandeza de Deus e o que Ele é capaz de fazer, você não vai se colocar no caminho do seu destino e dar condições a Ele de fazer tudo o que Ele é poderoso para fazer. Você vai continuar confiando na força do seu braço e em tantas coisas que acontecem e chegam até você. Porque tem gente que uma mínima coisa é capaz de fazê-la mudar o rumo. Porque ela até hoje não conhece a Deus, não tem a convicção dentro dela do que Ele é capaz de fazer. Consequentemente, ela nem entendeu para que ela está aqui. É como se ela não confia e é como se Deus jogasse dados, vamos ver no que dá. Não. Há tudo muito bem definido. O que acontece é que o ser humano não se coloca onde deve se colocar. E não dá condição a Deus para Ele fazer. Você acha que alguma pessoa foi destinada à derrota, ao fracasso, à humilhação? Eu vejo às vezes gente dizendo assim, eu vou ter uma vida derrotada.
eu vou ter que aceitar essa vida derrotada, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você não tem que aceitar uma vida derrotada, mas também você não tem que sair por aí dando murros no ar e correndo sem rumo. Você tem que ser dirigido por essa palavra que mostra exatamente onde você deve estar, como deve estar e o que Deus tem com você, porque o Espírito Santo testifica e ele mostra, coloca dentro de nós, como eu acabei de ler, ele coloca a eternidade está dentro de nós, para mostrar, a Bíblia fala isso, que não é só isso aqui. Deus não nos chamou para nós vivermos apenas aqui. Tanto que Ele nos direciona a fazermos as escolhas certas, porque a maneira que nós vivemos aqui determina onde nós vamos passar a eternidade. As escolhas, o propósito de Deus para cada ser humano é uma eternidade de glória. Mas para essa eternidade de glória, é preciso eu viver com um propósito de adorá-lo e agradá-lo, e estar dentro daquele limite que ele estabeleceu para a minha vida. Ainda que momentaneamente não seja agradável, não seja fácil, até pareça que eu não estou chegando a lugar nenhum, eu tenho que acreditar que Deus sabe o que faz. Paulo disse uma coisa para Timóteo, outro dia eu li essa palavra, mas quando o Espírito Santo deu hoje, é aquilo que tanto Paulo quanto Pedro disseram, que eles repetiam as mesmas coisas, porque isso era uma segurança para todos nós. Então, 2 Timóteo 4:1, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra e insista, quer seja oportuno, quer não. Eu gosto muito disso, porque Paulo disse para o jovem Timóteo: meu filho, está diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, eu insisto, meu filho. Esse é o propósito da sua vida. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. É isso que você tem que fazer. Você não vai parar porque parece que não é oportuno. Se parecer para você que não é oportuno, saiba que o propósito é continuar, ok? Corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Faça o que é preciso. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então ele está dizendo, olha, você vai encontrar resistência, dificuldade para cumprir com o propósito da sua vida. Mas você seja sóbrio. Você precisa permanecer sóbrio. Você não pode perder a lucidez. Você não pode se deixar levar pelas circunstâncias, pelas opiniões, pela oposição, pelas dificuldades. Não saia dessa direção, é isso que Deus tem com você. Então não é porque Deus tem algo comigo, tem algo com você que é fácil. Mas eu tenho que ser sóbrio, você sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, então vai ter aflição. Faça o trabalho de um evangelista, esse é o seu chamado. Cumpra, eu amo essa parte, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente seu chamado. Cumpra plenamente
aquilo que Deus te chamou para fazer, onde Ele colocou você. Você não pode sair com nada inacabado, você não pode parar. Isso não está terminado. Quantas pessoas que, quando o problema chega, elas não são capazes de cumprir. Elas não cumprem com aquilo que é da responsabilidade delas. Elas param antes, elas não confiam no Senhor, elas voltam a confiar na força do braço, elas esquecem do Deus grande que disse aqui, ó, o Eterno, seu Criador, tem algo a dizer. O Deus que o formou no ventre da sua mãe quer ajudar você. Não tenha medo. Elas esquecem disso. Elas nunca entendem a vida delas, porque elas até hoje não reconhecem a Deus. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é. Você não sabe quem Deus é, como é que você vai se entender e entender a sua vida? Não se preocupa. O que vai ser da minha vida? Busque primeiro saber quem Deus é e você vai saber o que vai ser da sua vida. As pessoas querem apenas resolver problemas. Esse é o caminho errado. É igual a pessoa que quer ganhar dinheiro. Ela persegue o dinheiro. É o caminho errado. Você tem que perseguir fazer muito bem o que você faz. Toda pessoa que faz bem, muito bem, algo, ela vai ser bem recompensada. Se você persegue resolver o problema, você vai ter sempre problemas, então você vai viver a sua vida fazendo isso. Se você persegue conhecer a Deus, saber quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer, você se entende, você entende a sua vida e você vence os problemas e muitos outros vão surgir na sua caminhada. E você vai superar, e inclusive aqueles que foram superados vão dar a você toda uma força e aumenta a sua fé para resolver todos os outros que vão cruzar o seu caminho na sua caminhada. Por que tem crentes que nunca está por cabeça? Nunca. Porque ele só persegue a solução de problema. É só isso, ele quer uma coisa muito pequena. O que ele quer é muito pequeno. Então ele passa a vida dele perseguindo a solução de problemas. Ao invés de buscar saber quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Aí você entende as coisas. Aí você vai para um outro patamar. Você vai para um outro nível. Passar a confiar em Deus. Você vai para um nível completamente diferente, porque o feliz é o homem que confia em mim, o Eterno, e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, e como as raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão, mais quente, e suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade. Está vendo? Tem problema, mas passa com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Que ele é moldado por Deus. E não pelo problema dele. Perseguir o dinheiro, perseguir a solução de problemas. Não. Eu busco cumprir plenamente com aquilo que foi dado a mim. Foi colocado diante de mim. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, uma expressão do Velho Testamento, de sacrifício, e o tempo da minha partida chegou. Olha a maneira que esse homem fala da sua morte. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa foi, eu cumpri plenamente com o propósito. Ele fala em Gálatas que ele nasceu para esse propósito.
de levar o nome do Senhor e levar aos gentios, fora de Israel. E ele termina falando, olha, o tempo da minha partida chegou. Ele fala partida, mas eu estou tranquilo, porque eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu persegui coisas maiores. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Quer dizer, a maneira que eu vivi aqui determinou a minha eternidade. Então, está tudo bem. Está terminando aqui, mas eu sigo vivendo. Eu vivi de forma excelente, eu vivi para algo muito maior que problemas e coisas naturais. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então eu combati o bom combate, eu combati, mas foi bom o combate, não foi ruim. Foi um bom combate. Por que foi um bom combate? Porque ele venceu. Todos os combates foram vencidos. Ele combateu e foi tendo vitória em tudo. Completei a carreira, eu não desisti, eu não parei no meio do caminho a cada problema, a cada perseguição. E olha que esse homem teve, hein, problemas. Eu não desviei o meu olhar a cada adversidade. Eu guardei a fé, eu não joguei ela fora. Eu continuei crendo. Quando ele fala aqui, ó, maldito é o homem forte que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o eterno de lado, com desprezo. Ele é como um arbusto do deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz e sem propósito numa terra em que nada cresce. Você está falando para ele que Deus vai fazer por ele? Não, então, é isso. Ah, mas é que o mercado... Não, meu filho, eu não estou falando do mercado, estou falando que Deus pode te honrar nisso. Ah, então, olha, ele pode te curar. Não, mas o médico e o exame disse isso. Não, meu filho, eu estou dizendo que Deus é maior do que esse médico, é maior do que essa documentação que deu esse problema. Deus pode mudar, entendeu? Deus é maior do que tudo isso. Não, mas não... Você está falando com a pessoa... Aí ele pergunta por quê. Ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra em que nada cresce. Nada avança na vida dele, mas também você está falando com ele, confia. Não, mas não, confia. Não, mas é isso aqui. Os valores dele são baixos. A visão é muito estreita. A visão dele em relação a Deus, ele está ouvindo a palavra, mas ele não confia em Deus. Ele nem entende a vida dele, mas claro que ele não vai entender. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é. Você sabe quem Deus é? Será que você sabe quem Deus é? Então, Deus é Deus. Não, você sabe quem Deus é? E pelo que Ele faz por nós. Você sabe o que Deus é capaz de fazer por você? Será que você acredita nisso? Não é pelo que somos e fazemos por Ele. Você está achando que é dessa maneira? Então eu estou fazendo isso, sabe? Então eu estou... Não. Pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Seu foco tem que estar em Deus, pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Você sabe quem é Deus? Você sabe o que Deus é capaz de fazer? Não. A maioria não sabe, porque se soubesse, não teria o comportamento que tem. E não aguento mais, eu vou desistir. Está muito difícil. E por aí vai. Minha vida não vai. Aí você vem e fala, confia em Deus. Porque, mais feliz o homem que confia em mim. O eterno e a mulher que se apega ao eterno. Eles são como as árvores plantadas no Éden.
Por quê? Porque confia. E esse confiar é um confiar. A casa está caindo e você está dizendo, Deus não joga dados. Nada acontece por acaso, tem um propósito nisso. Não, porque não. Não. Alguém, não, mas como você pode não estar preocupado com isso? Jesus disse, não preocupeis. Paulo disse, não estejais inquietos. Pedro, lance ansiedade no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Não. Eu vou confiar no Senhor, porque se está escrito, não se preocupam com o verão mais quente, suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, pelo problema com tranquilidade, dando frutos frescos, continua frutificando. Está difícil e está frutificando. Em todas as estações. Agora, maldito é o homem que confia nele, confia em tudo que ele está vendo. Ele vive sem raiz, sem propósito, numa terra que em nada cresce. Aí, eu não sei, minha vida não vai, minha vida é isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso aqui. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Está tudo bem. Que o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Todos que vivem dessa maneira. Combatendo o bom combate. Completando a carreira. Guardando a fé. Aí ele diz, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Bom, então Demas abandonou. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Agora cada um está num propósito, num determinado lugar. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Para um homem que disse, a minha partida chegou, o tempo da minha partida chegou, olha só a lucidez. Cada um está num propósito, não esqueça a capa, os pergaminhos, os livros, porque eu quero continuar meditando. Até o último instante, eu vou continuar crescendo. Minha vida não para. Traga a capa. A capa representa autoridade. Honra. Quer dizer, em todo o tempo, eu quero autoridade, eu quero meditar, eu quero continuar vivendo e crescendo. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Injustiça, gente perversa, gente que foi injusta com ele, que ele fez o melhor, mas foi injusta. Alexandre foi. Tome cuidado com ele também. Você, porque resistiu fortemente às nossas palavras, você tá? Vai ter sempre alguém que vai resistir. Resistir ao seu propósito, resistir àquilo que você está expressando como eles, era a palavra de Deus. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Todo mundo me deixou. Mas que não seja cobrado de ninguém. Mas o Senhor esteve ao meu lado, então está tudo bem, me revestiu de forças, que é o que ele precisava.
para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. Então Deus esteve ao meu lado, me revestiu de força, para que eu pudesse cumprir com aquilo que eu fui chamado. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre, amém. Olha, quando você ouve esse homem falar, quanta esperança, quanta força, que essas palavras trazem um alento para a gente. Tudo que ele estava passando, e olha a maneira como ele lidou com tudo. Olha como ele lidou com a injustiça, a solidão. Você vê alguém que não tem amargura nenhuma e alguém que está focado. O Senhor foi comigo, o Senhor me libertou da boca do leão, Ele vai me livrar de toda obra maligna, eu não vou, e me levará salvo para o seu reino, quer dizer, eu vou terminar muito bem. Esse homem viveu com propósito e não permitiu que os problemas e circunstâncias afetassem. Saber do propósito dele o estimulava, o motivava, o direcionava, o levava a se sentir preenchido, satisfeito e a continuar. Porque esse homem não perseguiu apenas solução de problemas. Ele perseguiu coisas maiores. Ele buscou para a vida dele algo muito maior. Ele não viveu como o mundo vive. Por que tem tantos crentes vazios? Porque até hoje nem sabe realmente quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer. Porque se não me diga uma pessoa que se entrega a cada situação, que ela sabe quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer. Não venha me dizer isso. Que ama a Deus e que sabe quem é Deus e do que Ele é capaz de fazer. Não. Quando eu conheço a Deus, eu sei do que Ele é capaz de fazer, os problemas não vão me sucumbir. Eu não vou definir a minha vida por causa de um problema. Eu não vou murmurar e me desesperar. Muito pelo contrário, eu vou me colocar lá. Em Atos 12, essa história é linda. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Interessante. Gente que vive dessa maneira. Tem um monte, inclusive crente. Ele vivia para quê? Ele fazia as coisas não porque elas eram corretas, mas porque ele percebia, à medida que ele foi percebendo que as escolhas, que as atitudes dele estavam agradando os judeus, ele intensificou. Então ele trabalhava por popularidade. Ele só trabalhava por coisas populares. Mas o crente de verdade, ele não trabalha por coisas populares. Não é porque é popular que eu vou fazer. Eu vou fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer, que está dentro da vontade de Deus e dentro do propósito que Ele tem para a minha vida. Porque, às vezes, o problema não é nem que está desagradando a Deus, mas não é para mim. Se não é para mim, não é lá o meu lugar. Ele tomava decisões em cima da popularidade. É popular? É o que eu vou fazer. Está agradando? Eu vi que é a maior porcaria.
é uma coisa terrível, mas está agradando. É horroroso, mas está agradando. É popular. As pessoas gostam. Se eu fizer isso aqui, elas vão gostar. Se eu tiver essa atitude, se eu falar assim, elas vão gostar. Não tem propósito. O propósito certo, não. Não vive dentro daquilo que foi determinado por Deus, porque Deus não determinou esse tipo de vida para ninguém. Ele prosseguiu mandando prender Pedro. E eram os dias do quê? Dos pães sem fermentos. O que é os dias? Os dias de pão sem fermento? Os dias de santidade, de purificação. Então assim, eram os dias dos pães sem fermento. Eram os dias de purificação. Mas eram os dias de purificação apenas no nome. Não na prática, porque não tinha ninguém se purificando. Era a oportunidade, aquela festa, era dada a oportunidade das pessoas se purificarem, se santificarem. Mas não era isso. Era apenas um protocolo para eles. Sabe quando você tem a oportunidade de se purificar, de se santificar, de ser uma pessoa diferente, e você apenas cumpre com o protocolo? O nome é a festa da Páscoa, dos pães sem fermento, mas só o nome. Porque aquilo não existe na prática. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. Você vê, para coisas desnecessárias, o ímpio é exagerado. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Páscoa é passagem. Passar o quê? O que a Páscoa representa na Bíblia? A passagem do que? A saída do Egito para a libertação. Mas era só protocolo. Era só o nome Páscoa. Não remetia, era para remeter, mas esse povo não lembrava mais do tempo das ervas amargas. Esse povo não lembrava mais de tudo que Deus fez lá no Egito e na saída do Egito. E assim é a vida de muita gente. Ele esquece de quanto ele quando chegou no Senhor, como era a vida dele, como era a saúde dele, o quanto ele ganhava, o lugar que ele estava, como era a situação dele. Ele já esqueceu tudo que Deus fez por ele nessa caminhada. Agora ele só cumpre com o protocolo. É mecânico, não existe vida naquilo. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso é muito bom. Um problema aconteceu, mas a igreja continuava orando. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, isso aqui eu já preguei diversas vezes. Fala comigo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Agora, se eu for lá para João 21, lembra da passagem quando ele voltou a pescar e Jesus já tinha ressuscitado e apareceu, e aí preparou o café da manhã para eles, e depois pegou Pedro separado e disse: Pedro, tu me amas, e Pedro, tu me amas, e Pedro, tu me amas. Perguntou 3 vezes. O Senhor terminou dizendo que, olha, preste bem atenção numa coisa. Quando você estiver velho, eles vão te levar para um lugar que você não quer. Jesus estava falando, quando você estiver velho, você vai morrer. Você vai morrer o quê? Velho. Quando você estiver velho, hoje você vai para onde você quer, mas quando você estiver velho, eles vão te levar para onde você não quer. Aqui ele não estava velho. Ele dormia profundamente, você sabe por quê?
Porque ele sabia, ele conhecia Deus e o que Deus é poderoso para fazer. Tinha como ele sair disso aqui? Não. Não tinha. Era impossível. Mas ele não estava velho. O Senhor disse que ele só ia morrer velho. Ele estava jovem ainda. Ele ainda não estava velho. Então ele não ia morrer. Mas ele não tinha sido sentenciado e ao amanhecer ele seria executado? Teoricamente, sim. Não estava tudo certo? Herodes não tinha matado Tiago? Matou. Então não era certo que ele também seria executado ao amanhecer? Teoricamente, sim. Mas ele tinha uma palavra do Senhor Jesus. Antes do Senhor voltar, regressar ao céu, o Senhor disse a ele que era velho. Ele dormia profundamente. Ele confiava na palavra. Eu não sei como eu vou sair daqui. Mas eu não estou velho. Ele disse que era velho. Ele dormia profundamente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes Deus liberou palavras de vitória para a sua vida? E quando o problema chegou, você agiu como se Deus nunca tivesse falado com você. Você sabe por quê? Porque ainda não conhece quem é Deus e o que Deus é poderoso para fazer. O quanto Ele pode mudar qualquer situação. Mas como? Ele estava guardado na prisão. Lançou na prisão, entregou a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Tudo isso para guardar um homem. Algemado. Na noite anterior ao dia em que Herodes. Então, quando o dia amanhecesse, teoricamente, ele seria executado. Ele não tinha executado Tiago? E foi isso que o motivou a prender Pedro? Ele foi motivado a prender o Pedro exatamente porque agradou aos judeus matar o Tiago. Então ele já tinha executado o Tiago, porque tinha chegado a hora do Tiago. Ele dormia profundamente, porque ele tinha uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor Jesus, antes dele retornar para a glória. Quando amanhecer o dia, você vai ser executado. Mas eu tenho uma palavra de Deus, eu não estou velho ainda. Eu não cumpri com o meu propósito plenamente. Ainda não é hora. Eu não terminei a corrida. Eu sei que eu não terminei a corrida. Ele dormia. Ele dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Estava tudo escuro. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou. Você observa aqui, ó. Fala comigo, o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou. Quem despertou Pedro? Ele tinha uma sentença decretada, já tinha sido decretado. Quando amanhecesse, ele seria executado. Ele dormia profundamente. Porque ele tinha uma palavra de Deus. Diga, Pedro tinha uma palavra de Deus. E quando a gente tem uma palavra de Deus, o que a gente faz? O que a gente faz, gente? A gente confia. A gente confia quando a gente tem uma palavra de Deus. A gente não dá chilique. A gente não tem histeria.
A gente não arranca os cabelos e entra em pânico e começa a falar abobrinhas. A gente confia. Não, mas não tem jeito. Tem 4 escoltas de 4 soldados. Eu estou algemado. Tem vários portões que me prendem aqui. Mas o Senhor disse o quê? Quando você estiver velho, eles vão levar para um lugar que você não quer. Ele não estava velho ainda. Ele aqui era um outro homem. Não era mais aquele Pedro que negou o Senhor 3 vezes. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. A sombra desse homem curava. Havia unção nesse homem. Esse homem confiava. Esse homem sabia que o Senhor vela pela palavra dele para cumprir, que o céu e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor não passa. O que ele fez passa. O que ele falou não passa. Se ele falou, não passa. O que ele fez pode passar. Mas o que ele falou não passa. Se a palavra de Deus te assegura algo, se você recebeu uma palavra de Deus, é a sua segurança. Assim vai ser. Não, mas é que não tem, mas é ou não é. Não importa. Ele estava na prisão, ele estava algemado, ele estava cercado por sentinelas, por guardas. Tinha portões que impediam a saída dele. Ele já tinha, a morte dele foi decretada. Ele ia ser ao amanhecer executado. Mas ele tinha uma palavra de Deus. Ele confiou na palavra de Deus. Ele dormia profundamente. Com a sentença de morte ao amanhecer, ele dormia profundamente. Porque ele sabia quem é Deus. Ele confiava em Deus. E é por isso que as coisas aconteceram da maneira que elas aconteceram. Porque ele não olhou para as algemas, para os portões, para as 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Eu tenho certeza que ele deitou ali e disse, eu não estou velho. O Senhor disse que era quando eu envelhecesse. Ele não muda de ideia. Ele falou que era quando eu estivesse velho. Eu não estou velho. Eu não sei o que vai acontecer. Tanto que você vê que ele estava meio que desnorteado, ele não sabia mesmo. Mas não era a hora, ele tinha uma palavra de Deus. E a igreja orava. Mas depois nós vamos ver que a igreja orava, mas orava e quando a bênção chegou não acreditou. O anjo despertou dizendo, levante-se. É hora de você se levantar. Então as correntes caíram das mãos dele, imediatamente. E o anjo continuou, aos detalhes. Coloca o cinto. Cinto em Efésios fala de firmeza. As sandálias, em Efésios, as sandálias do Evangelho da Paz. E o anjo lhe disse, põe a capa. A capa é sinal de autoridade, poder e honra. E siga-me. O que nós estamos vendo aqui? Coloca a capa, calce as sandálias. É hora de sair da prisão. Pedro dormia em paz. Não era hora de morrer. Quando for velho. Agora calce as sandálias, se vista. Ainda há muito o que fazer e viver. Tinham tirado tudo dele. Estava ali. Com a ideia exatamente que havia terminado. De manhã, que vai ser executado. Então, sem cinto, sem sandálias, sem capa. Sem nada. Mas para sair,
Observe que houve uma preparação para deixar o cárcere. É o que nós vemos aqui. Vai lá, toma de volta o que é seu. Pega o cinto. Firmeza. Sandálias, não vai sair descalço. Você tem muito que andar ainda. As sandálias, a Bíblia fala em Efésios, do Evangelho da Paz. Você tem muito que caminhar. Aperte o cinto, não é hora de afrouxar. Cinto é uma posição de firmeza, esteja firme. Coloque as sandálias, prepare-se para andar. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos pés. E a capa, sinal de autoridade. Coloca a capa, sinal de poder, autoridade, voltar à honra. Fala comigo, vista-se. É hora de deixar o cárcere. Mas antes de deixar o cárcere, é preciso vestir-se de força, de paz e de autoridade. Fale comigo, antes de deixar o cárcere. É preciso vestir-se de força, paz e autoridade. Deus não nos tira de qualquer maneira. Você acha que você vai sair de um problema fraco, descalço, sem cobertura nenhuma? Levante-se. Quer dizer, levante-se da prostração. É hora de deixar o cárcere. É hora de deixar o cárcere da derrota. Você vê que tem os detalhes, levante-se. Aperta o cinto, coloca as sandálias, vista a capa e vá. Era hora de sair da prisão, aquela prisão ameaçadora, e prosseguir em vitória. Você vê que a hora que chegou o momento dele sair, nada impediu a saída do Pedro. Eu vou terminar de ler, nada. Para mostrar o quê? Que quando nós cremos na palavra, nada tem o poder de impedir a nossa libertação, a nossa saída. Eu quero que você tome posse disso, vista-se. Fale comigo, vista-se. Hoje eu vou deixar a prisão. Cada um tem uma prisão. Uma prisão financeira, uma prisão familiar, uma prisão na área da saúde. Você vê que Pedro teve uma grande vitória. Aqui foi uma grande vitória, um grande livramento. Foi algo sobrenatural. E o que nós vemos é que Deus nos dará sobrenaturalmente grandes vitórias. Como está aqui, ó. Levante-se. A Bíblia não tem nada por acaso na Bíblia. Foi o que ele ouviu do anjo. O anjo acordou, levante-se. Nós precisamos nos levantar, senão você não sai. A palavra de Deus, nada na palavra de Deus está por acaso. Se você não se levanta, você não pode ir a lugar nenhum. Prostrado, deitado, levante-se. E à medida, quando ele se levantou, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Levante-se, depressa. Então o que aconteceu? Quando ele se levantou, o que aconteceu? Então as correntes caíram das mãos dele. Foi a primeira coisa quando ele se levantou. E o anjo continuou, coloque o cinto. É o que Deus fala para você. Você precisa de firmeza, você precisa ser firme. Você não pode viver cambaleando. Você tem que apertar o cinto. Você não pode afrouxar nada na sua vida. Você está achando que você vai a algum lugar sem se levantar e afrouxando? Não. A gente aperta o cinto. Eu não afrouxo, você não afrouxa. Calce as sandálias. Como é que você vai sair? Para continuar cumprindo com o seu propósito descalço? Não, você ainda tem muito que viver. Calça. Você precisa estar calçado do Evangelho da Paz, como dizem Efésios. As sandálias do Evangelho da Paz. O que o Evangelho traz para nós? Paz, segurança. Você precisa ter paz
manter a paz no seu coração, exatamente porque você confia naquilo que você tem ouvido, na palavra de Deus. E assim o fez, tudo como o anjo mandou. E o anjo então lhe disse: põe a capa e siga-me. Meus queridos, nós precisamos colocar essa capa de autoridade, de poder, de honra que nós recebemos de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você precisa se vestir dessa fé. Antes dele sair do cárcere, teve toda uma preparação. Ele não saiu da prisão de qualquer jeito. O anjo o tirou de lá, mas primeiro, ele teve que se levantar, ele teve que colocar o cinto, ele teve que colocar as sandálias, ele teve que colocar a capa. Depois ele saiu. Observe os detalhes. Então você quer sair de uma prisão? Não se levanta, não age com firmeza, não mantém a paz, não faz uso da autoridade, mas quer sair. Eu quero sair da prisão. Eu quero sair desse lugar que me aprisiona, desse problema. Mas não se levanta como Deus tem mandado. Não se firma como Deus tem mandado. Não se calça como Deus tem mandado. Não faz uso da autoridade que foi te dado como Ele tem te direcionado. O Pedro não saiu antes de fazer tudo isso. E isso não está aqui por acaso, porque nada na palavra de Deus está por acaso. E é isso que eu lamento. Tem gente que quer sair da prisão deitado, afrouxando, sem firmeza nenhuma na fé, desesperado, sem paz, fraco, entregue, sem autoridade, não faz uso de nada que ele recebeu de Deus. Mas ele quer sair dos problemas. Ele quer viver milagres, ele quer sair da prisão em que ele está. Sem se vestir como o anjo mandou que ele se vestisse. Você nunca na sua vida vai sair das prisões da sua vida, que cada um tem a sua ou as suas, se você não tomar algumas decisões. Quanto tempo faz? Israel ficou 40 anos carregando humilhação e opróbrio. Só depois que foi feito a circuncisão, um corte na carne, uma aliança de verdade, é que Deus tirou. Algumas pessoas estão envelhecendo no cárcere. Elas estão envelhecendo. Porque elas querem sair do cárcere sem cooperar, sem tomar uma atitude dentro daquilo que elas têm sido orientadas. Ou seja, faça tudo por mim. O próprio Pedro dormia um sono profundo, porque ele tinha uma palavra de Deus. Aquilo não tirou o sono dele. Eu não estou velho. Não é minha hora. Não, mas de manhã você vai ser executado. O Herodes disse que sim. Mas a última palavra é de quem? O Herodes disse que sim, que eu vou ser executado ao amanhecer. Mas quem é que dá a última palavra, gente? Então, o fulano disse que sim, o médico disse que sim, não sei quem disse que sim, mas quem é que manda? De novo, quem que manda? Tá bom, então você disse Deus. Então vamos lá. Como foi seu dia hoje? Responda para você. Como você agiu diante dos problemas hoje? Você reclamou? Você murmurou?
Você questionou? Hã? E os que não vieram hoje? Que vêm quebrando. Na reta final, você vê, o sujeito joga tudo para o alto. Essa semana é o 6º jejum. Nós vamos realizar. Não, é muito difícil. Ah, não, estou cansado. Ai, nada aconteceu. Ah, isso e aquilo. O sujeito está o quê? Deitado, não quer levantar, afrouxou, está na prostração, está descalço, está sem capa, não faz uso da autoridade, porque Deus nos deu poder e autoridade. Quando o problema chega, ele confia naquilo. Não, o Herodes disse que vai me executar de manhã. Então o Herodes disse, está dito. Não, o Herodes disse, mas Deus, eu tenho uma palavra do Senhor. Não é minha hora. Eu não sei o que Deus vai fazer. Você vai me livrar agora na madrugada? Você vai me livrar ao amanhecer? Eu não sei. Mas não é minha hora. Se Deus falou, Ele vela para cumprir. Ele vela para cumprir. Então, eu durmo profundamente. Fui sentenciada à morte, mas eu durmo profundamente, porque eu tenho uma palavra de Deus. Antes de sair, vista-se, rapaz, para sair da prisão. Tem uma preparação para sair do cárcere. Você nunca vai sair do cárcere se você não se levantar. Se você não apertar esse cinto. Se você não se calçar. Se você não colocar a capa. Fazer uso daquilo que você recebeu de Deus. Aí entra ano e sai ano no cárcere. Naquele lugar que você não gosta. Mas você confia mais na palavra do Herodes? Ou quando o anjo chega e o Deus está dizendo, é hora de sair dessa prisão. Oh, não quero levantar, Senhor. Coloca, levanta, não quero. Põe o cinto. Ah, Senhor, para quê? Calça sandálias. Ah, é bobagem. Põe a capa. Ah, Senhor, está calor. Quem está entendendo a palavra? É isso aí. Ah, isso é difícil, Senhor. Ah, resistir nisso. Isso, aquilo. Isso tem que mudar. Porque se não muda, não sai. Não acontece. E olha isso aqui, ó. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real, que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Veja bem, de tão sobrenatural, que coisa ele estava vivendo. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, passaram a primeira, a segunda, chegaram ao portão de ferro que dava para a rua, o qual se abriu automaticamente. Você está vendo? Quando chega a hora de você sair, você passa pelo primeiro problema, você passa pelo segundo problema, o portão se abre automaticamente. Como que isso ia acontecer? Deus. Tudo que não tinha como, que não ia acontecer, começa a acontecer. Olha o fluir disso aqui, olha como fluiu. Pois depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente e saindo enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ali, ele viu, uau, olha o que Deus fez por mim. Ele me livrou. Ele me livrou de tudo, ele me livrou das mãos do Herodes, ele me livrou de toda a expectativa do povo judeu, ele me livrou, olha o fluir, olha como fluiu.
Nós precisamos confiar nas Escrituras, esse Deus que enviou esse anjo aqui para agir na vida do Pedro, é o mesmo Deus que envia para agir na nossa vida, para abrir portões, para abençoar a nossa vida, para que tudo flua de uma maneira que você passa pela primeira sentinela, você passa pela segunda, os portões se abrem de forma sobrenatural, automaticamente. Há um fluir, não tem travas, tudo flui. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Quantos crentes estão orando por uma coisa, quando a bênção chega? Ah não, gente, isso não pode ser verdade, me belisca. Você estava orando pelo quê, meu filho? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Olha o que eles disseram. Então disseram, é o anjo dele. Era mais fácil ser o anjo do Pedro que o Pedro. Por que era mais fácil ser o anjo do Pedro para eles? Porque eles estavam orando. Não perde. Vamos ver se você já entendeu. Eles estavam orando, mas eles estavam presos no que, gente? Nas circunstâncias. Eu oro por uma coisa, mas a minha cabeça está presa nas circunstâncias. Está entendendo? Eu estou orando, mas eu estou o tempo todo conjecturando as circunstâncias. Você está vendo onde está o grande erro? Eu estou orando, e orando, me dá vitória, mas ao mesmo tempo, não, mas o irmão Pedro, ele está preso, é muito importante, foi colocado 4 escoltas de 4 soldados, e lá naquela prisão tem um policiamento, assim, uma segurança terrível, e ele não tem como se mover de lá, e ele já recebeu a sentença de morte, e como Tiago foi executado, ele recebeu a sentença de morte, então ele será executado pela manhã. Mas Senhor, traz o irmão Pedro, mas ele recebeu a sentença de morte, então ele, como Tiago foi executado, ele vai ser executado também. Mas Senhor, me dá essa vitória. Mas ele está preso, e é uma segurança fortíssima. Senhor, me dá a vitória. Mas eles estavam orando, mas essa oração não tinha mudado a maneira deles verem a situação. Eles estavam presos nas circunstâncias, naquela circunstância. Então já te ocorreu que você está orando, mas você está preso na circunstância? Você está pedindo, mas a sua cabeça é movida e funciona à la circunstância. Mas isso, mas aquilo outro, mas Senhor, mas me dá vitória então, mas é isso, mas aquilo outro. Por isso, eles acharam que uma coisa que era muito mais difícil, ser o anjo, mas não Pedro. Mas eles estavam orando por Pedro. Eu comecei lendo que eles estavam orando intensamente por Pedro. Eu estou orando, eu estou jejuando, intensamente por algo. Mas é mais fácil ser um anjo do que ser a minha vitória. É mais fácil vir isso do que vir aquilo que eu estou pedindo. Por quê? Não, porque recebeu a sentença de morte. Porque, não, peraí. Você está orando por um Deus, o Deus Todo-Poderoso? O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é.
e pelo que Ele faz por nós. Você sabe quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer? O Eterno, seu Criador, tem algo a dizer. O Deus que o formou no ventre da sua mãe quer ajudar você. Não tema, não tenha medo. Maldito o homem forte que depende de simples seres humanos que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o Eterno de lado com desprezo. Ele é como um arbusto no deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz, sem propósito numa terra em que nada cresce. Mas feliz o homem que confia em mim, o Eterno, e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, com as raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão mais quente, e suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade, é verdade, Pedro. E então disseram, é o anjo dele. Nós estamos orando para Pedro sair, mas é mais fácil ser o anjo. Por conta das circunstâncias. Como escapar das mãos de Herodes? Como sair daquela prisão? Eu estou orando pelo quê? Estou orando para o Pedro sair. Mas você não acredita? Eu estou orando, mas é que, sabe, o Herodes, sabe, você sabe, não dá para escapar do Herodes, né? Herodes já sentenciou. Mas você está orando para o Pedro sair? Você acredita que o Pedro vai sair? Então, eu estou orando, sabe? Mas é que o Herodes, então, e ele está numa prisão, não tem como, sabe? Deus, mas, sabe, ele pode fazer, mas o Herodes e a prisão, e as 4 escoltas com 4 soldados, sabe? Sabe, a minha circunstância, eu estou orando para Deus fazer, sabe, mas é que realmente não tem, então, mas eu estou orando, mas você crê no que você está orando? Então, eu estou orando, você crê, meu filho? Não, eu creio em Deus, mas eu acho que é mais fácil ser o anjo dele, sabe? Porque a gente está orando, mas acho que de lá ele não sai, não. É o anjo dele. Se eu não mudo isso, eu acabo travando a minha vida. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Eles ficaram admirados. Admirados. É Pedro! E a Bíblia diz aqui, no início, cadê o Pedro aqui? Que eles estavam orando por ele incansavelmente. A igreja orava. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas no 5 havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu estou orando por algo. Mas lá dentro, eu não acredito de verdade. Porque eu estou olhando para todas as dificuldades e circunstâncias. Então eu não acredito na mudança dessa pessoa, não acredito na mudança dessa situação, na possibilidade de eu sair desse problema. Porque eu fico o tempo todo com as circunstâncias na minha cabeça. E aí eu dou mais ênfase, eu oro, mas eu dou mais crédito às circunstâncias. E Deus quer que isso mude aqui hoje. E Deus quer que você se levante, que você coloque o cinto, as sandálias, a capa, para sair do cárcere, para sair dessa situação que te aprisiona. Deus quer tirar você e vai ser um fluir extraordinário
Deus está falando de algo sobrenatural. Agora, eu comecei falando de você saber quem é Deus. Você precisa, porque senão isso nós não vamos a lugar nenhum. Você nem sabe realmente quem é Deus, se Deus, o Deus que pode fazer todas as coisas. O Deus que deixa bem claro, eu quero ajudar você, você não precisa ter medo. O Deus está dizendo, confia em mim. E você vai passar por tudo isso. Eu mostrei para você as orientações do Paulo para Timóteo, a firmeza que ele tinha que ter, mesmo nos momentos mais difíceis, e continuar lá. E a maneira como ele procedeu até o último instante da vida dele. Crendo, firme. Pedro dormia, porque apesar da sentença de morte, ele tinha uma palavra do Senhor Jesus, que garantia a ele que não era o momento. Apesar de tudo levar para aquela direção, não era o momento. A ideia, realmente, humanamente, que ele seria executado ao amanhecer. Mas Deus já tinha falado que não. O Senhor Jesus já tinha dado uma palavra para ele. Então, às vezes as coisas chegam, vai ser executado, quando amanhecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Mas se tem uma palavra de Deus que está falando o contrário, prepara para viver vitória, você vai viver vitória, você vai viver vitória. Não, mas agora, sabe, daqui a pouco amanhece, mas você vai viver vitória. Até no último instante Deus vai fazer algo inexplicável, o sobrenatural. Não foi algo sobrenatural que aconteceu aqui? É o sobrenatural. E você tem que viver a base do sobrenatural, não é do natural. Você tem que viver seguro. É no sobrenatural. O sobrenatural vai acontecer. Você tem que agarrar nisso. Algo vai acontecer. Está determinado que seja de tal maneira, mas não vai. Deus vai agir de outra forma. Ele te deu uma palavra. E não vai acontecer como estava previsto, determinado, já tudo decretado. A autoridade maior ali já tinha decretado. Mas ele tinha uma palavra de Deus. Diga, eu tenho uma palavra de Deus. E o anjo foi lá. Agora, antes dele sair, ele teve que se vestir. E cada um precisa se vestir hoje para sair dessa prisão. E entender que não importa quantas sentinelas e quantos portões, eles vão abrir, vão se abrir, tudo vai sair do caminho, nada disso vai prevalecer. Deus vai tirar você dessa situação, assim de forma sobrenatural. O impossível vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer. Prepare-se para sair do cárcere, prepare-se para sair dessa prisão, vista-se para sair da prisão, sei lá qual é a prisão da sua vida, se é financeira, econômica, profissional, familiar, saúde, sentimental, não sei o que te aprisiona, vista-se para sair do cárcere, o sobrenatural vai acontecer, e você tem que crer nisso. Obrigada, Jesus. Eu sei que Deus vai se manifestar, o sobrenatural vai acontecer. E sabe o que eu lamento? Que alguns, o anjo tentou acordar, mas ele não quis sair. Desistiram antes. Porque conjecturaram tanto, olharam tanto para os problemas, tanto para as circunstâncias, que pararam em algum lugar. Mais uma vez, pessoas que só perseguem solução de problemas, que vivem para coisas muito pequenas, elas não vivem para algo maior. E é por isso que elas estão sempre correndo atrás de alguma coisa pequenininha, rasteira. Nunca fazendo algo grande para Deus. Porque elas não estão no propósito,
elas não vivem com propósito, elas não permanecem no propósito, elas nem sabem quem é Deus, elas nem sabem, nem acreditam no que Deus tem com elas. Isso é lamentável. Mas para você que tem resistido e tem entendido isso, você tem que sair por aquela porta. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu não vou perecer, não é minha hora, eu não vou ser executado ao amanhecer. Eu vou me vestir para sair do cárcere, porque eu estou saindo dessa prisão. E quando a bênção bater na sua porta, você não pode dizer, você está louco? Você está louco, rapaz? Não tem como, o nosso irmão Pedro está preso. Está preso. Ele já foi sentenciado à morte, vai ser executado amanhã. Não, mas é Pedro, está louco, só pode ser o anjo dele. Exatamente, porque eu estou orando por uma coisa, mas o que está dentro da minha cabeça não é a convicção de vitória, mas sim todos os obstáculos, todas as circunstâncias adversas. Não, você tem que se livrar disso aqui hoje. Pegue o seu propósito e vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus, levante-se com força agora. Tome decisões aqui agora. A palavra falou com você? Você entendeu a palavra? E como é que você se posiciona agora? Vamos lá? Fale com Deus. Senhor, não vai ser assim. Eu estou me levantando. Eu acredito nisso. Eu vou sair desse cárcere. Dessa situação que representa esse cárcere. Eu estou me levantando, Senhor. Eu estou colocando o cinto. Eu estou calçando as sandálias. Eu estou colocando a capa. Eu estou me livrando dessa mentalidade que me leva a pensar nos problemas. Eu oro por uma coisa, mas minha cabeça está lá, nos problemas. Não. Eu decido que eu vou cumprir. Eu quero saber quem o Senhor é. Eu acredito na sua grandeza, no seu poder de ação. Eu vou me colocar nesse propósito. Eu vou cumprir com o propósito. Eu vou combater o bom combate. Eu vou correr a corrida que me foi colocada, proposta. Eu vou guardar a fé. Eu não vou viver só para essa vida. Eu não vou viver a minha vida correndo atrás de solução de problemas só. Eu vou viver para algo maior. Quando os problemas chegarem, eu não vou deixar eles tomarem conta de mim. Como Pedro não deixou, porque ele tinha uma palavra de Deus. Eu não vou deixar tomar conta de mim. Ele estava dormindo profundamente, porque ele tinha uma palavra de Deus. O Senhor Jesus tinha dito claramente. Então, o que você tem recebido de Deus? O que Deus tem falado com você em cada reunião? Quais as direções que Ele tem dado a você? Ele tem te prometido vitórias? Ele tem garantido que é com você, não temas, não tenha medo, eu estou com você, isso não vai ficar assim, eu te dou vitória. Então por que você chegou aqui achando que tudo acabou? Porque tem gente aqui
que se entregou internamente. Acabou, não acontece, não deu certo, recebeu uma notícia, agora é definitivo, está tudo definido já. Eu não tenho o que fazer. Mas eu li para você. Você tem que saber quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer por você. Pedro sabia. Por isso que Pedro dormia. Ele sabia muito bem quem Deus é e o que Deus é capaz de fazer. Por isso que ele dormia. Porque mesmo tendo uma sentença, o foco dele estava em quem Deus é e no que Deus é capaz de fazer. Vamos, quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Diga, o meu foco tem que estar em quem Deus é e no que Ele é capaz de fazer. E aí, o que é que Ele é capaz de fazer? Tudo! Ele é capaz de fazer tudo! Ele é capaz de reverter tudo! Ele é capaz de modificar tudo! Ele é capaz! Ele é capaz! Mesmo tendo sentenças, talvez você tenha inúmeras sentenças. Sentenças estão sobre você, mas nenhuma vai se cumprir. Talvez tenha sentenças terríveis, decretos contra você, mas não vão se concretizar. Sentenças e sentenças, mas nada disso vai se realizar. Vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e mais isso, e aquilo, e o Senhor está dizendo, nada disso. Eu tenho liberado uma palavra para você, e eu quero que você fique com o que eu falei. Você precisa confiar na minha palavra. Você precisa saber quem eu sou e o que eu sou capaz de fazer. É nisso que você tem que se concentrar. Em quem eu sou. Por isso Paulo falava com tanta segurança. Por isso que ele deu as coordenadas para Timóteo. E você vê a maneira dele agir e dele terminar os dias dele. Um homem totalmente seguro, porque sabia quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Pedro dormia, porque sabia quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Apesar de ter uma sentença de morte, ao amanhecer, seria executado pelas ordens de Herodes. Ele sabia muito bem quem Deus é. Não é quem Deus foi. É quem Deus é. Deus é. E o que Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer tudo. Ainda que seja totalmente impossível, fora de questão. Como a própria igreja orava e achou que a Rode estava louca. Porque infelizmente a maioria até ora a Deus, mas fica com as circunstâncias, teme as circunstâncias, acredita mais nas circunstâncias do que no Deus que pode fazer qualquer coisa.
Sim, Ele pode enviar um anjo lá. Sim, Ele pode jogar aquelas algemas e correntes por terra. E eu tenho certeza que é isso que o Senhor está falando, que Ele vai fazer por cada pessoa que aqui está. Essas correntes vão cair. Ele está dizendo: você vai sair dessa prisão. Então levante-se e vista-se. Prepare-se para sair desse cárcere. Prepare-se. Tudo vai fluir. Você vai começar a ver. Você vai passar pela primeira sentinela, segunda sentinela. Os portões vão se abrir automaticamente. Deus vai te dar uma grande vitória, um grande livramento. Você vai viver o sobrenatural. É o que Ele está dizendo. Prepare-se. Levante-se então no Espírito e se vista espiritualmente. Tome posse de tudo agora. Ó Senhor, queima o teu povo agora. Passa do teu sangue sobre cada um. Levanta com grande poder aqui, meu Pai. Que essa pessoa se levante. Que cada um se levante agora. E que coloque o cinto. Haja com firmeza. Coloque as sandálias. Oh meu Deus, porque não é para andar descalço, é para andar em paz, seguro. Que coloque a capa e se encha de autoridade e poder. Tome posse da honra e saia para viver seus milagres. Ó Deus, reveste cada um agora de grande poder. E eu não sei o que é que estava assustando essa vida, amornando, deixando ela apática, sem esperança, desacreditada. Oh meu Deus, talvez ela não acredita, ela está sem esperança, ela está sem forças, ela está, meu Deus, perdendo o brilho, perdendo o foco, perdendo a energia. Eu repreendo todo ataque do inimigo para roubar essa vida. Eu ordeno: saia. Incredulidade, dúvida, medo, pessimismo, frieza, cansaço, mornidão, saiam em nome de Jesus agora. Tudo que está roubando essa vida agora, que está pesando a vida dela, essa apatia, essa fraqueza, esse sono, essa falta de energia para lutar, essa falta de força para continuar, sai agora em nome de Jesus. Que cada um seja revestido de poder. Receba esse poder, essa força, esse ânimo. Seja revestido da glória, da graça do Senhor. Seja completamente restaurado, munido de força, em nome de Jesus. Receba agora esse poder que traz essa força de volta, em nome de Jesus. Receba a força para lutar, para orar, para guerrear. Receba a visão de Deus. Ânimo, vamos, continue. Receba, seja vivificado, revigorado, energizado agora, poderosamente restaurado, em nome de Jesus. Restaura a vida de cada um, Senhor. Restaura os sonhos, restaura o ânimo, restaura a visão, restaura cada área da vida dessa pessoa. Restaura a família, o financeiro, o econômico, a vida profissional, restaura a vida sentimental, restaura a vida espiritual, restaura a família dela, restaura a saúde mental, emocional, física, espiritual. Eu não sei o que ela colocou para ser restaurado. Restaura, Senhor. Restaura cada área. Vai limpando a mente dela. Eu repreendo esses pensamentos e sentimentos demoníacos. Todo pensamento e sentimento demoníaco, toda seta demoníaca para levá-la à prostração, saia em nome de Jesus. Receba libertação, receba vida agora, receba restauração, em nome de Jesus. Creia, em nome de Jesus. Creia, porque Deus está agindo em seu favor. Creia, cada pessoa que aqui está, creia. Deus está dizendo isso para você. Creia, prossiga, em nome de Jesus. Eu estou agindo em seu favor. Eu não tenho dúvida que Deus está dizendo: eu estou agindo em seu favor. Eu estou movendo as coisas em seu favor. Prepara para viver o sobrenatural. Prepara para sair do cárcere. Prepara, levante-se, se vista para sair dessa situação, em nome de Jesus.
Eu te abençoo agora. E eu profetizo uma grande restauração na sua vida. E eu quero que você, com as mãos santas, estenda para a direção onde você precisa que Deus haja. E eu quero que você profetiza, dizendo lá, agora, em nome de Jesus, pela minha fé, tudo isso já foi mudado. Essas sentenças já caíram por terra. Todas essas sentenças, esses decretos, tudo que estava determinado, já caiu por terra. Tudo que tinha sido determinado contra mim, já caiu por terra, em nome de Jesus. Tudo que não tinha jeito, não tinha saída, estava já determinado que seria dessa maneira, cai por terra agora em nome de Jesus. Na vida de cada pessoa que aqui está, eu ordeno em nome de Jesus que caia por terra. Tudo que veio contra você, para amarrar, para travar, para bloquear o seu caminho, caia por terra agora. Todo levante caia por terra. Toda força demoníaca, todo mal que se levantou para mostrar o contrário na sua vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. E eu profetizo isso definido, mudado, restaurado, em nome de Jesus. A sua vida completamente modificada. Eu abençoo a sua vida. Eu ligo aqui na terra todas as suas vitórias, para que sejam ligadas no céu. E eu desligo todas as situações adversas que estavam aí no seu caminho, para que sejam desligadas no céu. Eu abençoo a sua vida, ligando as suas vitórias aqui, para que sejam ligadas no céu, e desligando todas as situações contrárias, sentenças e decretos malditos. Eu desligo aqui na terra, para que sejam desligados no céu. Eu não sei o que havia se levantado contra você, mas eu digo, já caiu por terra, em nome de Jesus Cristo. Já caiu por terra todo embaraço, impedimento, maldição, obstáculo, decreto maldito, sentenças demoníacas, já caíram por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.